Salve galera, vamos dar continuidade ao nosso estudo da termodinâmica, onde já aprendemos o que a termodinâmica estuda, já aprendemos a ideia de sistema, certo? E eu acho que ficou um tanto claro que o núcleo, o que vai importar para a gente agora é a energia do gás. Então aqui a gente tem um sistema, ok? Falamos disso na nossa aula anterior, que nada mais é do que uma região do espaço bem definida, onde eu separo a parte interna da parte externa e eu vou estar analisando o que acontece com a parte interna, ou seja, o gás que está isolado dentro dessa região. Pois bem, o nosso foco hoje é entender a energia interna do gás, ou seja, a energia que está contida no interior do meu sistema. Por que a gente vai tirar uma aula só para isso? Porque a forma como a energia se apresenta aqui, ela vai dar origem a alguns termos, como por exemplo, gás ideal, vai dar origem a algumas fórmulas, que já está aqui no quadro, eu vou explicar para vocês, ok? E também vai ser o suporte, vai ser um apoio para que vocês consigam diferenciar gás ideal de um gás não ideal, ok? Então vamos por partes. O que seria a energia interna de um gás? Só adiantando, eu sei que vocês estão estranhando esse símbolo aqui no meio, tudo bem? Mas eu vou explicar o que ele significa, não precisa ficar assustado, porque esse símbolo é só para que vocês tenham contato, tá? Com essa coisa, com essa novidade aqui. Isso aqui não é necessário que vocês aprendam de imediato, isso não vai cair em nenhuma prova do Enem, tá bom? E a gente vai escrever isso aqui de uma outra maneira que vocês vão entender. Tá? Seguindo aqui, ó, o que é o gás ideal? O que é a energia interna de um gás? A energia interna do gás. Quando eu olho para o meu gás, a gente já falou bastante que ele é feito por... Eu vou chamar aqui de bolinhas. São partículas ou moléculas, né? São pequenas... Vou chamar de moléculas. Então, essas aqui são pequenas moléculas, certo? Que elas estão ali se movimentando de forma aleatória, ok? E a junção dessas moléculas como um todo, é o que compõe o meu gás. Eu posso ter um gás somente com uma molécula? Não vai fazer sentido. Uma molécula é uma molécula. É a combinação, a junção é um conjunto de moléculas que vai compor a ideia de um gás. Só que aí, quando eu observo individualmente cada molécula, por exemplo, eu vou olhar essa molécula aqui, ó, essa aqui. O que eu posso observar que ela está fazendo? Ela está em movimento. E a gente já estudou, a gente já falou a respeito de que para uma coisa estar em movimento, isso significa que ela tem energia. Então, quando eu olho somente para essa molécula, eu sei que ela tem uma energia. Só que quando eu olho para a molécula do lado, eu vejo que ela também tem uma energia. E a outra molécula do lado também tem uma energia. Que energia é essa que cada molécula tem? Ela tem a energia cinética. Tá aqui, ó, energia cinética. A energia cinética é calculada pela massa da molécula, pode ser ali, a massa no caso, em geral a gente usa em quilo, mas a gente sabe que a massa da molécula é pequenininha. Mas o que vai importar pra gente aqui, ó, a energia é calculada pela massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa é a energia cinética, que é a energia de movimento. Minhas moléculas estão se movimentando, logo elas têm energia cinética. Ela é pequenininha? É pequenininha. Por quê? A massa é pequenininha, a velocidade pode não ser tão grande. Então, no geral, a energia cinética de cada molécula individualmente, ela é pequenininha, certo? Só que olha só, existem dois tipos de energia cinética, tá? Existe a energia cinética de movimento relacionada à translação, que é aquela que eu vou sair do lugar. Mas existe a energia cinética de rotação. Eu estou me movendo, mas eu não estou saindo do ponto. Meu centro de massa continua no mesmo ponto. Eu não estou saindo do lugar. Eu estou rotacionando. Então eu posso ter energia cinética de movimento de translação e eu posso ter energia cinética de movimento de rotação. No caso de um gás, a gente está falando aqui, ó, essa bolinha ela é muito pequenininha, a gente não dá para saber se ela está girando ou não, a gente sabe que ela está se movimentando. Então, para esse nosso gás, essa energia cinética ela é de translação, e isso vai ser muito importante daqui a pouco. Então, a gente tem um gás aqui, cada bolinha tem uma energia cinética de translação, e o que eu chamo de energia interna
do gás. O que é energia interna? A energia interna nada mais é do que eu pegar a energia cinética desse carinha aqui, que eu vou chamar de 1, esse aqui eu vou somar com 2, eu vou somar com 3, eu vou somar com 4, eu vou somar com 5, com 6, com 7, com 8. Eu vou pegar a energia cinética de cada um, ok? E vou somar todas elas. Quando eu somo toda essa energia, a junção de todas as partículas aqui dentro do meu recipiente não vai compor o gás? Então, a junção de todas as energias aqui vai compor a minha energia do gás. Só que como meu gás está no interior de um recipiente, no interior de uma região, por isso que eu vou chamar de energia interna. Ó, é a energia do gás que está na região interna a ser analisada. Vocês entenderam? Agora, olha só. Matematicamente, a gente escreve dessa maneira. O que significa essa fórmula? Assusta no início, mas vocês vão ver que é muito fácil, tá? O U é a minha energia interna. O que essa fórmula aqui está dizendo para você? A energia interna está relacionado à energia cinética. Esse símbolo aqui no meio, o que ele significa? Esse símbolo é o que nós chamamos de somatório. Ele representa uma soma. Que soma? Olha só. Tá vendo que a energia cinética, ele tem um izinho aqui? Esse izinho, ele começa no número 1 e vai até um número x que não foi definido. No caso, vamos usar essa expressão aqui para esse exemplo aqui. Esse exemplo tem quantas partículas? Tem 8, né? Eu contei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partículas. Então, eu vou somar a energia cinética começando em 1 e indo até 8. É isso que significa esse símbolo. Eu estou dizendo que eu vou somar a energia cinética começando I igual a 1, quer dizer que aqui vai começar em 1 e vai até 8. Isso aqui, essa expressão aqui, é a mesma coisa que eu escrever isso aqui, ó. O U, que é a energia interna, é igual a energia cinética para I igual a 1, então eu vou colocar aqui, ó, E cinética de 1, mais a energia cinética, o I começou em 1, o próximo é o 2, né? Então, E cinética 2, mais energia cinética 3, mais energia cinética 4, mais energia cinética 5, mais energia cinética 6, mais energia cinética 7, mais energia cinética 8. E acabou. Por que acaba no 8? Porque aqui começa em 1 e termina em 8. Esse símbolo aqui quer dizer que eu vou somar essa coisa aqui, começando no valor 1, indo de 1 em 1 até 8. Como eu tenho um total de 8 partículas, eu parei aqui no 8. Se tivesse aqui 9, eu ia fazer mais energia cinética 9. Então é isso que isso aqui significa. Note que escrever dessa maneira fica pequenininha. É melhor do que escrever dessa maneira grandona aqui, tá bom? Então, o que é a energia interna de fato? É a soma da energia de cada uma dessas moléculas, ok? Que vai compor o meu gás. Eu vou pegar toda a energia, vou somar, e isso vai ser a energia interna. Só que aí temos um detalhe. Vou apagar aqui isso aqui agora, que não vai ser mais útil pra gente, tá bom? E já vou apontar aqui para vocês o detalhe. O detalhe é o seguinte. Pensa comigo. A gente vem estudando o comportamento dos gases. E a gente sabe que o movimento dessas moléculas aqui de um gás, ele vai depender da temperatura. Ou seja, a energia cinética. Cada molécula aqui tem uma velocidade. Cada molécula vai ter uma velocidade. Só que quando eu aumento a temperatura, o que acontece com a velocidade dessas moléculas? Elas também aumentam. Quanto maior for a temperatura, maior vai ser a velocidade dessas moléculas. E se eu aumento a velocidade, o que eu vou aumentar? A energia cinética. Então existe uma relação, olha só. Se o U, que é a energia total, a energia do meu gás, se o U está relacionado com a energia cinética, mais a energia cinética tem uma relação com a temperatura, lembrando, se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer com a energia cinética? Vai aumentar. As moléculas vão ficar mais rápidas. Então, se existe uma relação entre a energia interna com a energia cinética, porque a energia interna é a soma de todas as energias,
a energia cinética de todas as partículas, mas a energia cinética depende da temperatura, então U depende da temperatura. E isso é uma conclusão muito importante. O que eu estou falando para você? Que a energia de um gás, ou seja, a energia interna, ela vai estar relacionada à temperatura desse gás. Se a temperatura desse gás for muito grande, esse gás vai ter muita energia. Se a temperatura for menor, esse gás vai ter menos energia. Porque seria o mesmo que dizer o seguinte: se a temperatura do gás for muito grande, as moléculas vão ficar mais agitadas e por isso o gás tem mais energia. Se a temperatura do gás for muito pequena, as moléculas vão ficar mais devagar e por isso ele vai ter menos energia, tá bom? E essa conclusão, essa relação entre a energia interna, que a gente vai chamar de U, e a temperatura, ela vai ser dada por uma fórmula, essa fórmula aqui, ok? Onde a gente tem o seguinte: a energia interna vai ser igual a 3 meios de N. O que é N? É a quantidade de partículas. Note, se o N aumentar, o U também aumenta. Por quê? Se eu aumento a quantidade de partículas aqui tem 8, eu posso colocar aqui 9, 10, 11, 12. Se eu aumentar a quantidade de partícula, não vai ter mais energia? Não vai ter mais partícula com mais energia cinética para depois somar tudo? Então, é natural que se eu aumentar o N, o N vai influenciar na energia interna. Esse R é uma constante, é a constante real dos gases. E aqui eu tenho a minha relação final. O meu U, minha energia interna, dependendo da temperatura. Então, a energia interna, ela é a soma de toda a energia cinética, a soma da energia cinética de todas as partículas, mas eu tenho uma fórmula específica que relaciona a energia interna diretamente com a temperatura. Beleza, agora que a gente entende que existe uma relação entre a energia de um gás e a temperatura, tá? A gente tem que ter uma noção clara de gás ideal e gás não ideal, ou o que a gente chama aqui de gás ideal também pode ser chamado de gás perfeito. O que é um gás perfeito? O que é um gás que não é perfeito? Qual é a diferença deles? E isso vai afetar a nossa fórmula? Esse é um ponto importante, porque vai afetar a nossa fórmula, tá bom? Então, olha só, essa fórmula aqui, U é igual a 3 meios de nRT. Bem, não é difícil, tá? É uma conclusão meio óbvia entender que se eu aumento o número de partículas, isso vai afetar a minha energia interna. Se eu aumento ou diminuo a temperatura, isso vai afetar a minha energia interna. E essa constante aqui, sempre que você estiver estudando gás, ela vai estar presente, tá? Aí muitos alunos se perguntam: professor, mas da onde surgiu esse 3 meios? Da onde saiu essa coisa aqui? Bem, essa coisa, infelizmente, tá? Eu não vou poder demonstrar para vocês todo o passo a passo que explica esse 3 meios, porque ele vai derivar de uma matemática que você só aprende na faculdade, ok? Mas eu vou adiantar uma coisa para vocês. Existem outras situações que, quando eu vou deduzir essa fórmula, ela chega em valores diferentes. Então, esse 3 meios, ele pode aparecer para vocês no meio de uma prova que vai ser em 5 meios, 7 meios, vai ter outros valores. Quando isso acontece, é porque eu não estou mais falando de um gás ideal. Eu estou falando de um gás não ideal. E qual é a diferença deles? É o seguinte: quando eu olho aqui para o meu gás, esse exemplo aqui é um exemplo de um gás ideal, onde as minhas moléculas, a energia que elas possuem é somente energia cinética de translação. Mas a maioria das moléculas, elas não são bolinhas, uma bolinha que não gira, que não permite esse movimento de rotação. Não, pelo contrário. As moléculas são junção de átomos. E quando você junta átomos, eles podem rotacionar dentro de um eixo. Então, um exemplo aqui de um gás não ideal é o vapor d'água. Por que o vapor d'água? Primeiro porque a gente conhece bastante a ideia da água, a fórmula da água, tá? E é uma coisa muito comum do nosso dia a dia. O vapor d'água é feito de quê? De água.
E a água, qual é a composição dela? H2O. Quando eu pego o H2O e desenho a molécula de água, eu tenho aqui um oxigênio, certo? E aqui eu tenho 2 hidrogênio. H2 são 2 hidrogênios com oxigênio. A forma, mais ou menos, da água é essa. É um oxigênio, ele é grandão, ele é um átomo bem grande comparado com o hidrogênio, e o hidrogênio ele fica colado assim, meio que apontado para baixo, ok? Nesse caso, essa molécula, ela não é monoatômica, ela não tem só um átomo. Aqui é como se as minhas moléculas fossem compostas somente por um átomo. Ela é uma bolinha, não tem outra. Aqui não, aqui eu tenho 3 átomos. Quando eu tenho 3 átomos, coisas diferentes podem conter energia. Energia, ela pode ser de translação, como eu falei, certo? No nosso átomo aqui, o nosso átomo não gira em torno dele mesmo. Ele é muito pequenininho, mesmo que já não faria diferença, ok? Mas, para uma molécula de água, girar faz toda a diferença. Uma molécula de água ela é milhares de vezes maior que um átomo isolado sozinho, ok? Então, ela pode girar em torno dela mesma. Isso significa que, aqui, vamos pegar essa molécula. Essa molécula aqui, ela tem que tipo de energia? Ela tem energia cinética. Tá aqui, ó. Ela tem energia cinética. Mas essa molécula, ela só está se movendo nessa direção, indo para frente? Pode ser que não. Ela pode estar indo para frente, mas ao mesmo tempo que ela vai para frente, ela pode estar indo para frente girando. E se isso acontecer, o que a gente tem como energia? A gente tem que a energia dessa molécula não é só a energia cinética de translação. Ela vai ter uma energia cinética de, vou colocar aqui, ó, rotação. Aqui é translação, ela vai ter uma energia cinética de rotação. Se ela tiver uma energia cinética de rotação, quando eu faço um processo matemático para deduzir, para encontrar a energia interna desse gás, eu vou chegar em um resultado que vai ter o nRT, tá aqui, ó, o N, o R e o T, só que aqui vai ter uma fração diferente. Eu vou colocar aqui A sobre B, ok? Vai ser uma outra fração, ok? Só que aqui ela só vai ter energia cinética de translação e de rotação? Não. Se fosse só isso, translação e rotação, eu poderia deduzir aqui 2 fórmulas e você decora as 2 fórmulas. Mas não. Na verdade, existem outras energias envolvidas. Por exemplo, esse átomo de hidrogênio aqui, ele fica vibrando em relação ao átomo de oxigênio. Ele fica balançando assim, vibrando, se afastando, se aproximando. Aí tem os nomes que dá wag, stretch, e tem uns nomes bem loucos. Esse hidrogênio com outro hidrogênio, ele pode um ir para frente e o outro ir para trás, aí eles ficam alternando. Esses movimentos, eles também carregam energia. É um movimento, né? Se é movimento, tem energia. Só que é um movimento que a molécula em si não sai do lugar. Então, essa energia, ela tem um outro nome. É energia cinética de vibração, tá? E as moléculas de água, elas se atraem. Sabe quando você coloca uma gota pertinho de outra gota e elas meio que se atraem? Elas têm ali uma energia de ligação, tá? Que é a ligação de polo. Então tem mais uma energia aqui, ó, que é uma energia, vou chamar de energia relacionada à molécula, tá? Uma energia molecular. Então eu posso ter vários tipos de energia. Isso vai dar várias fórmulas diferentes com várias frações diferentes, tá bom? Então toda vez que você vê numa fórmula, ele fala assim, ó, considere a energia interna sendo 7 meios. O gás é ideal? Não, não é ideal. O ideal é o 3 meios. Se ele falar para você considerar a energia interna como sendo 7 meios de nRT, considere essa fórmula. O gás é ideal? Não. Se não for 3 meios, você está falando de um gás não ideal, ok? Esse é um ponto importante. Sempre que a questão começar, isso é muito clássico, a questão vai começar falando, ó, um gás ideal faz isso. Então, se você tiver que usar alguma fórmula relacionada à energia interna, qual é a fórmula? É essa aqui, do 3 meios, tá bom? Então, acho que ficou claro o que é a energia interna. A energia interna é a soma de
Cada molécula ela tem uma energia, pode ter de cinética de translação, cinética de rotação. Cada molécula vai ter uma energia. Você vai somar a energia de todas essas moléculas e isso, como todas as moléculas vão compor o meu gás, a soma de todas essas energias vai dar a minha energia do gás. No caso específico de eu só considerar a energia de translação, eu vou ter o que eu chamo de gás ideal. Nesse caso, quando eu somo essa energia de translação, energia cinética de translação, eu vejo que a minha energia interna ela vai estar relacionada com a minha temperatura através dessa fração, 3/2. Se eu considerar mais do que a energia de translação, eu considerar a energia de rotação, ou a energia de vibração sem a de rotação, ou a energia de rotação junto com a de vibração, e por aí vai, eu vou continuar tendo, isso não muda, tá? A energia interna continua dependendo da temperatura, só que aqui eu vou ter uma fração diferente, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula.